Olá, é com alegria que damos seguimento ao estudo cronológico da Revista Espírita de Allan Kardec. Hoje vamos abordar, refletir sobre a revista de outubro de 1868, que contém 10 artigos diversificados, variados, com muito conteúdo, com muita qualidade para as nossas reflexões, aprendizados em torno da doutrina espírita, do Consolador prometido por Jesus. Kardec vai começar com um artigo chamado Meditações, onde ele vai trazer à baila um livro de um escritor suíço, escrito em alemão, Tischok, chamado Horas de Piedade, o livro que lançado em 1815 e teve mais de 40 edições. Então, um livro que teve bastante sucesso. 40 edições não é qualquer livro. E lembramos dessa característica que Kardec trouxe para a revista em alguns artigos, de publicar obras literárias, pensamentos de filósofos, artistas anteriores ao Espiritismo, ao surgimento da doutrina na Terra, para demonstrar que a ideia espírita que reflete as leis divinas existiam de todo o tempo, de forma que muitos missionários reencarnaram e traziam fragmentos dessa verdade, desses pensamentos. Então Kardec tinha esta preocupação, porque o Espiritismo sofria muitos ataques, e um deles dizendo que o Espiritismo criou essas ideias diabólicas, essas ideias malucas, sem sentido, e Kardec demonstrava que as ideias espíritas já estavam presentes na história da humanidade, e ele, portanto, trazia estas citações, principalmente de livros anteriores à doutrina espírita, para demonstrar ali a presença do pensamento espírita. Inclusive aqui ele vai raras vezes ele fez essa referência. Ele fala que nesses textos, ele vai citar aqui duas meditações da obra citada, onde vai cuidar de corpo espiritual, vai cuidar de reencarnação, e ele diz assim, corpo espiritual ou perispírito, ideias muito sãs e lúcidas também sobre a ressurreição e a pluralidade das existências, através das quais já se projeta a grande luz da sublime doutrina da reencarnação. Esta pedra angular do espiritismo moderno. Ele usa essa expressão espiritismo moderno como as ideias espíritas, não com essa nomenclatura, porque a palavra para ideias novas, nomes novos. Então, como o espiritismo trazia agrupava ideias que estavam esparsas, trazendo um pensamento filosófico, científico e religioso novo, nesse sentido do agrupamento, ele precisava de nome novo, daí espiritismo. Então ele usa a palavra espiritismo moderno para se referir ao espiritismo propriamente dito, a partir de 18 de abril de 1857. E, em sentido oposto, ele fala esse espiritismo antigo, referindo-se a essas ideias, pluralidade das existências, imortalidade da alma, o intercâmbio espiritual, os fenômenos espirituais, que eram ideias, conceitos que já existiam antes do surgimento da doutrina espírita na Terra. Ele começa citando uma meditação que está na citada obra do escritor suíço, chamada Do Nascimento e da Morte, onde ele vai trazendo aqui: o nascimento e a morte são ambos cercados de trevas impenetráveis. Ninguém sabe de onde veio, quando Deus o chamou,
ninguém sabe onde irá quando Deus o chamará. Quem poderia dizer-me se eu já não existi antes de tomar o meu corpo atual? Então vejo que o autor aqui já está nos convidando a esse pensamento elevado da pré-existência da alma. E aqui, de forma esparsa, ele vai dizendo: só o espírito fica o mesmo durante todas as variações que sofre o seu envoltório terreno. Se existi antes dele, onde estava eu? E quando me desembaraçar da minha roupa atual, onde estarei? Né? Então ele vai falando, quem conhece os mistérios da natureza dos espíritos, minha presença na Terra não seria talvez uma fraca imagem da existência eterna? Que seria se já tivesse tido várias existências, se cada uma de minhas existências fosse uma hora de vigília da infância de meu espírito e cada mudança de seu invólucro, de suas relações, ou que se chama morte, um letargo para um despertar com novas forças? Então veja só, por que seria impossível que um dia, depois de uma viagem mais alta de meu espírito imortal, possa este lembrar-se e analisar sua carreira percorrida, as diversas circunstâncias em que se encontrou durante sua viagem e nos mundos que habitou? Em que degrau de idade estou agora colocado? Então vejo que, por isso é a palavra meditação, o autor vai propondo essas reflexões de natureza filosófica. São questões que desde que o homem está na Terra, ele fazia essas indagações a respeito da vida, da morte, a respeito de onde estávamos antes do nascimento, para onde vamos, nascemos de novo. Então são questionamentos filosóficos importantes que a doutrina espírita veio responder através da lógica e atendendo também aos critérios da ciência da época, porque foram os espíritos que se manifestaram através da mediunidade, corroborando, confirmando essas informações. Então o autor bem se vê essas ideias elevadas que ele já vinha trazendo, convidando a quem lia a obra a meditar. Por que eu não posso ter tido outras vidas? Não é muito mais coerente? Não é muito mais lógico? Né? Só o espírito fica o mesmo durante todas as variações que sofre o seu corpo, porque o corpo, a matéria é perecível, sofre transformações. Hoje nós sabemos que num período aproximado de 7 anos, há toda esta troca celular do corpo, mas o espírito permanece íntegro em sua estrutura, embora haja este progresso, o espírito progride, moral e intelectualmente, mas em sua estrutura ele se mantém íntegro, ele não se desgasta, ele não caminha para extinguir-se, porque é imortal. Então, se o corpo é tão perecível, por que não refletir sobre esta imortalidade? Por que não refletir sobre estas múltiplas vidas? Porque já vimos em muitos artigos que a ideia da reencarnação das múltiplas vidas está presente na história da Terra, no hinduísmo, no budismo, no próprio Evangelho de Jesus. Nós vamos encontrar a referência às múltiplas vidas, o nascer de novo, ou quando Jesus, na descida do Monte Tabor, fala que Elias, o profeta, veio, mas eles não reconheceram que era a reencarnação de João Batista. Então, aqui o autor vai propondo esses pensamentos em torno da reencarnação. Um dia o espírito, olhando para a sua trajetória, para a sua carreira, olhando para trás, verá essas múltiplas vidas, o quanto ele foi paulatinamente crescendo, progredindo, se conectando com o divino. Então, realmente nós percebemos aqui que são almas missionárias que muitas vezes reencarnam, trazendo já esta conquista intelectual, filosófica, e na Terra propõem para que outros também possam refletir a respeito dessas questões tão elevadas. Aqui na outra meditação, são duas que ele traz do livro, uma que é 141 e a 143, da transformação após a morte.
Ele diz assim: só tenho o direito de burguesia nos dois mundos se pertenço não só à vida terrena, mas também à vida espiritual. Penso que seja muito perdoável ocupar-me por vezes do que me espera nesta última, para a qual um vago ardor me atrai incessantemente, a nossa essência espiritual. A gente percebe que é importante dizer ocupar-me dessas ideias. Por quê? Porque a matéria é transitória. Logo eu vou estar na verdadeira vida. Então é importante desde já me ocupar desses pensamentos elevados, questões de alta espiritualidade, refletir sobre o propósito da vida, por que aqui estamos, se estamos cumprindo com este propósito do renascimento. A destruição do corpo não determina a destruição do espírito. Nenhum mortal tem o poder de separar espíritos unidos por Deus, assim como nenhuma sepultura tem esse poder. Quer dizer, as afeições continuam, os sentimentos, então os reencontros que se dão depois no mundo espiritual entre almas que se amaram aqui na Terra, mães e filhos, pais e filhos, marido e mulher, companheiros, companheiras, enfim, a morte não apaga as afeições. Então isso tudo é muito consolador. O Cristo, diz ele, falou muitas vezes em alegorias elevadas do estado da alma após a morte do corpo, e seus discípulos também gostavam de entreter-se sobre este assunto com os seus confidentes, bem como com os que duvidavam da ressurreição dos mortos. A doutrina da ressurreição dos corpos era uma das mais antigas da religião judaica. Os fariseus a ensinavam, mas de maneira grosseira e material, diz ele. Então, sabemos que no judaísmo nós já encontramos esta volta em um novo corpo, não o mesmo corpo. Com o tempo foi se deturpando essa questão da ressurreição, ressurgir num outro corpo, não no mesmo, conforme o autor propõe que o envoltório físico vai se desgastando. No judaísmo, o Gilgul, que nós já vimos, Neshamot, que falava dessas múltiplas vidas, embora de maneira bem limitada, sem o alcance conforme outras doutrinas já propunham e como a doutrina espírita nos propõe. Jesus trazia isso em parábolas. Ele próprio vai falar o que Jesus não discutia em público tornava-se assunto íntimo de entretenimento com os discípulos. Os espíritos Amélia Rodrigues, pelo Divaldo Franco, Humberto de Campos, por Chico Xavier, citando dois exemplos, narram muitas vezes esses diálogos que havia entre Jesus e os discípulos quando podiam se aprofundar em determinados pontos em que a massa, de uma maneira geral, não poderia entender. Então, há muitos diálogos profundos onde o Cristo falava ali com os discípulos mais abertamente sobre as múltiplas vidas. Mas poderíamos citar aqui essas parábolas que ele diz das alegorias elevadas, a parábola do rico e do Lázaro. Convido você a buscar lá no Evangelho, onde Jesus fala desta vida após a morte, como que o rico desperta, como é que Lázaro desperta pelo estilo de vida que tiveram, um mau rico e um pobre resignado, e as distâncias que existem entre um e outro, vibratórias. Então, é uma parábola muito interessante para que a gente possa refletir. Então, ele vai falar aqui também a respeito daquela fala de Paulo, como há um corpo animal, também há um corpo espiritual. Então, já falando do perispírito, que o Espiritismo estudaria com profundidade. E vai falar do sono, que o sono é o irmão da morte. Os sonhos são outras tantas provas da continuação da atividade do espírito. Então, já propondo que quando dormimos, o corpo repousa, mas o espírito se desconecta provisoriamente do corpo e tem esta vivência no mundo espiritual. E muito das lembranças que nós trazemos são essas recordações daquilo que o espírito fez durante o sono. Existe o sonho fisiológico, existem sonhos que são lembranças de vidas passadas, sonhos que são decorrentes de assédios obsessivos, muitas questões envolvidas, mas também esta atividade do espírito quando sai do corpo. Então, para a época, é de fato um livro
que trouxe profundas meditações concitando a humanidade a este pensamento mais elevado. E hoje nós vemos esta correria da vida moderna, a preocupação com o ter, com os prazeres descontrolados, esta preocupação com projeção, com destaque, estas distrações da vida moderna, que são muitas, e as pessoas não se permitem estas pausas para essas meditações de assuntos de ordem espiritual, moral, de alta filosofia, que possam desde já impactar a nossa vida pela nossa mudança comportamental, novos ideais, novos valores, a fim de que possamos atender ao objetivo da vida. Por isso há muita depressão ainda, muita ansiedade, muito vazio existencial, muita angústia, muita aflição, muitos desafios de saúde mental que estão relacionados a este vazio da existência, onde se perde muito tempo com informações descartáveis, desnecessárias, e não se busca o conhecimento que nos libertaria da ignorância e nos faria caminhar aqui na Terra, não mais como andarilhos, mas sim como peregrinos, porque o andarilho caminha para qualquer lado, tanto faz, para cá, para acolá, não tem um propósito, não tem um sentido, está preso muitas vezes ao automatismo do viver, né? Do existir. Né? Eu gosto muito dessa diferença, muitos existem, mas não vivem. Existir é um fenômeno biológico, a pessoa não tem propósito, toca a vida no automático, sem idealismo superior. Viver não, viver com qualidade. Venho para que tenhais vida, vida em abundância. Então Jesus falava desta vida com idealismo, com propósito nobre, a prática do bem, etc. Então o autor aqui da obra está propondo essas profundas reflexões, né, que sempre são oportunas e que deveremos, nesses dias de síndrome do excesso de informação, mas de carência de conhecimento, buscar mais esses recursos de espiritualidade, de profunda reflexão, de conhecimentos, de convivências, selecionando melhor o que lemos, o que ouvimos, o que falamos, para que possamos preencher a nossa vida com esses recursos de boa, de nobre espiritualidade, para que possamos não mais apenas existir, mas possamos viver em abundância, como propunha Jesus, e a doutrina espírita, restaurando as verdades evangélicas, também vem nos trazer esta forma de entender a vida. Kardec segue aqui com a doutrina de Lao Tse, filosofia chinesa. Ele também recebe lá de um correspondente, em Saigon, um texto fazendo referência a Lao Tse. Cita aqui textos, né, dessa doutrina chinesa antiga, né, porque acho que são praticamente 6 séculos antes do Cristo, onde aqui Kardec cita muitos trechos, né, o Taz, ou a razão suprema universal de Lao Tse, tem 2 naturezas ou modos de ser, o modo espiritual ou imaterial, e o modo corporal ou material. A natureza espiritual é a natureza perfeita, dela que emanou o homem, e é ela que ele deve voltar, desprendendo-se dos laços materiais do corpo. O aniquilamento de todas as paixões materiais, o afastamento dos prazeres mundanos são meios eficazes de se tornar digno de a ela retornar. Então, isso é uma fala do correspondente, e depois Kardec vai citar muitos textos aqui de Lao Tse. Por exemplo, é preciso esforçar-se para chegar ao último degrau da incorporeidade, a fim de poder conservar a maior imutabilidade possível. Degrau de incorporeidade, nós podemos dizer de desapego, de espiritualidade, de viver no mundo sem ser do mundo. Sendo justo e equitativo para todos os seres, possuem seus atributos do soberano. E Kardec vai citar aqui também a moral da filosofia chinesa. O santo homem não tem um coração inexorável, faz o seu coração segundo o coração de todos os homens. O homem virtuoso, devemos tratá-lo como um homem virtuoso.
Então Kardec aqui vai falar, essas máximas correspondem ao que chamamos de indulgência e caridade, que é o que a doutrina espírita propõe. É necessário tratar, diz Kardec agora, o homem vicioso como podendo e devendo um dia, em consequência de suas existências sucessivas, tornar-se virtuoso, para o que lhe devemos fornecer os meios, em vez de o relegar entre os párias das penas eternas. Kardec vai citar que a doutrina de Lao Tse também aborda a questão do conhece-te a ti mesmo, que está na questão 919 do Livro dos Espíritos, citando novamente Lao Tse, aquele que se conhece a si mesmo é verdadeiramente esclarecido. Aquele que se domina a si mesmo é verdadeiramente forte. Então Kardec vai fazer esses comentários, dizendo, desde que os princípios filosóficos do Espiritismo não são, em substância, senão os de Lao Tse, não se pode considerar a verdade da doutrina espírita como estando provada moralmente, fora dos ensinamentos do Cristo. Então, além do Novo Testamento, daquilo que Jesus propôs e que o Espiritismo resgata, conforme falavam dessas ideias espíritas esparsas ao longo da história da humanidade, vamos encontrar sim nessas culturas antigas, nos egípcios, nos gregos, na Índia e agora aqui na China, esses pensamentos. Então Kardec vai citar numa nota de observação o quanto esses missionários, Lao Tse, Confúcio, depois Sócrates, Platão, Solon, são sementes que ele vinha lançando ao longo dos anos em estado latente. Aliás, buscando aqui um complemento desse texto da revista, na obra A Caminho da Luz, de Chico Xavier, tem um capítulo em que Emmanuel dedica justamente à China milenária. E que normalmente a gente sabe que na obra que a China eram espíritos que vinham progredindo aqui na própria Terra. É diferente daqueles que vieram de Capela, os capelinos, que se dividiram ali entre os egípcios, entre os árias, os hebreus e na Índia. Então aqui ele vai falar, e num dado momento ele cita Confúcio e Lao Tse, que Confúcio se baseou muito nos ensinamentos de Lao Tse. E ele diz, Lao Tse, que fora por sua vez um elevado mensageiro do Senhor para as raças amarelas. Suas lições estão cheias do perfume de requintada sabedoria moral. No Kan Ing de Lao Tse, eis algumas de suas afirmações que nada ficam a dever aos vossos conhecimentos e exposições do moderno pensamento religioso. Aí Emmanuel cita, o Senhor dos céus é bom e generoso, e o homem sábio é um pouco de suas manifestações. Então Lao Tse, diz ele, viveu 6 séculos antes do advento do Senhor, e em face dessa filosofia religiosa avançada e superior, somos obrigados a reconhecer a prodigalidade da misericórdia de Jesus, enviando os seus porta-vozes a todos os pontos da terra, com o objetivo de fazer desabrochar no espírito das massas a melhor compreensão do seu evangelho de verdade e de amor, que o mundo, entretanto, ainda não compreendeu, não obstante todos os seus sacrifícios. Então vejo Emmanuel fazendo referência a essa doutrina, que esses missionários que reencarnaram antes de Jesus, após Jesus, lançando estas sementes. Então Kardec aqui faz esta análise. Aí o próximo artigo, Ezequias da Senhora Victor Hugo, o escritor que nós já citamos aqui na Revista Espírita. Aqui Kardec noticia a desencarnação dela e cita aqui uma fala de Paul Meurice, que pronunciou ali, possivelmente no enterro dela, e Kardec lembra de uma carta de Victor Hugo, do senhor Lamartine, quando a esposa dele faleceu, e que foi inclusive mencionada aqui na Revista Espírita, demonstrando o quanto esse escritor tinha esta profunda consciência da imortalidade da alma e não sofria os abalos da desencarnação de pessoas queridas, de amigos de agora, de familiares, Mas aqui é um texto que ele mandou para Lamartine em 63. Uma grande desgraça vos fere, preciso pôr o meu coração junto do vosso.
Olha a solidariedade no momento do luto que o espírita deve ter. Pôr o meu coração junto do vosso. Entender a dor, por mais que a gente seja imortalista, reencarnacionista, haverá o reencontro, mas naquele momento do luto há a dor. O ideal é que não haja revolta, mas a tristeza, mas a solidariedade de pôr o coração junto ao vosso. Eu venerava aquela que amáveis, vosso alto espírito vê além do horizonte, percebeis distintamente a vida futura. Ela é sempre a vossa companheira invisível, mas presente. Vós perdeste a mulher, mas não a alma. Caro amigo, vivamos nos mortos. Né? Então, Victor Hugo falando dessa imortalidade, dessa confiança e desse consolo que esse conhecimento traz para nós. É uma separação provisória. É interessante que Kardec vai escrever aqui, que as palavras pronunciadas pelo Sr. Victor Hugo, que aliás, espírito, tem várias obras através de Divaldo Pereira Franco, falando dessa imortalidade, que ele acreditava, pregava, mas não uma vaga, isso eu acho bonito, não uma vaga imortalidade, mas nesta imortalidade claramente definida, que tem um objetivo, satisfaz a razão e dissipa a incerteza sobre a sorte que nos aguarda. Destes amigos e entes que partiram, seres concretos, individuais, povoando o espaço, vivendo em meio de nós, com a lembrança do que aqui fizeram, beneficiando-se do progresso realizado, conservando suas afeições, testemunhas invisíveis de nossas afeições, de nossas ações e de nossos sentimentos, comungando pensamentos com os que lhes são caros. Numa palavra, nesta imortalidade consoladora que enche o vazio deixado pelos ausentes e pela qual se perpetua a solidariedade entre o mundo espiritual e o mundo corporal. Então é bonita esta fala, porque Kardec está falando aqui que é uma imortalidade. Herculano Pires, também escritor espírita, conhecido, dezenas de obras escritas, ele falava da imortalidade racional. Porque crer que a alma continua viva, mas vai para o inferno, eternamente sofrer, ou vai para a beatitude eterna, ficar eternamente à direita do Pai contemplando, é uma imortalidade que muitas vezes não consola, não esclarece e não condiz com a realidade. A doutrina espírita traz esta imortalidade racional, consoladora, desses espíritos que estão vivos do outro lado, mas não vão sofrer eternamente. Podem até estar em sofrimento pelos comportamentos equivocados, mas é uma situação transitória, porque a misericórdia divina vai lhes dar infinitas possibilidades de refazer o caminho errado, retornando ao corpo, como vimos na própria Meditações do escritor suíço, voltando ao corpo para refazer o caminho e caminhar na direção do divino, porque o germe da perfeição está em nós. Então esta imortalidade, e não essa imortalidade que ficar à direita do Pai, na beatitude eterna, não estamos falando de dias, de semanas, nós estamos falando da eternidade. Bilhões, quando a gente fala bilhões, nós já estamos limitando, mas a eternidade do Pai à direita, fazendo o quê? Nada, contemplando. E Jesus fala que o Pai trabalha e Ele também trabalha. Então é esta imortalidade racional e consoladora, desta vida pujante no mundo espiritual. Eles estarão conosco com as afeições, nos visitando, nos inspirando, testemunhando as nossas ações, vibrando, orando por nós, assim como nós aqui também deveremos estar nesse clima de convicção da imortalidade, fazendo o nosso melhor, como se nós pudéssemos, entre aspas, homenagear aqueles que voltaram à verdadeira vida, assim como nós voltaremos logo mais. Então Kardec cita este exemplo de Victor Hugo. Efeito moralizador da reencarnação. Kardec vai citar uma notícia que saiu no jornal Fígaro, a respeito de um compositor acredita firmemente na migração das almas, novamente a temática da reencarnação. Ele conta de boa vontade que em séculos anteriores foi escravo grego, depois histrião, que era um comediante que representava as farsas populares, e compositor italiano célebre, mas invejoso,
que impedia os seus confrades de produzir. Aí diz o compositor: hoje sou punido por isto. Acrescenta ele com filosofia: é a minha vez de ser sacrificado aos outros e me ver barrados os caminhos, porque ele impediu que outros também produzissem enquanto ele foi compositor italiano. Então Kardec fala desse efeito moralizador da reencarnação. Conforme estávamos mencionando, a possibilidade de espiar, reaprender, ou passar pelas provas, aprender, ou voltar, porque somos almas já mais elevadas, em missão para ensinar. Então vejamos que consola-se pelo pensamento, né? De que não tem senão o que merece, não mais castigo divino, não mais o acaso presidindo os nossos destinos, mas colhendo hoje o que nós plantamos ontem, a lei de causa e efeito. Né? Então aqui a gente percebe que o compositor sabia, que ele menciona aqui vagamente, muitos caminhos barrados, oportunidades que se abriam, mas não se concretizavam. E ele sabia porque na sua anterior reencarnação, como compositor italiano, ele foi muito invejoso e impediu muitas pessoas de crescer profissionalmente. Então vejo aí a expiação. E como isso é moralizador, e como diz Kardec, e como esta ideia da reencarnação naquela época germinava de todos os lados. Citamos aqui já que em torno de 50% a 60% das pessoas acreditam na reencarnação por conta da sua lógica, por conta de refletir melhor o amor de Deus. Né? Kardec fala o quanto esta crença é importante. Por que ela é moralizadora? Porque se eu tenho a certeza de que Deus não apaga as minhas faltas, que o perdão de Deus não é assim que funciona, que o perdão de Deus é a nova oportunidade para refazer o caminho, se eu tenho certeza de que tudo que eu fizer de bom e de mal voltará para mim, a lei de causa e efeito, eu pensarei mais antes de fazer o mal. Porque se eu faço o mal acreditando que haverá remissão dos pecados, que mesmo assim eu poderei ter este céu, que isso será apagado por Deus. Se eu tenho a convicção de um céu fácil, então é natural que eu me enfraqueça dentro do ponto de vista moral. Agora, se com a reencarnação eu tenho a certeza de que todo o mal que eu causar, eu vou ter que expiar, aí eu penso melhor. Não há como burlar a lei de Deus, não há como esconder de Deus, não há como apagar magicamente esses equívocos. Eu terei, Jesus disse, a cada um será dado segundo as suas obras. Aquele cego de nascença da passagem do Evangelho, os discípulos perguntam, foi ele e os pais que pecaram, erraram? Como é que os discípulos perguntaram se era cego de nascença? Foi ele que errou? Como ele errou? Senão numa vida anterior. Então, a ideia que havia da reencarnação no judaísmo, conforme falamos. Então, o efeito moralizador. Alguns poderiam pensar, bom, mas nesse fato narrado por Kardec na revista, o compositor está lembrando das suas vidas anteriores. Fica mais fácil. Né? Mas a gente sabe que o esquecimento do passado, das vidas passadas, é uma bênção, uma proteção. A maioria de nós não teríamos condições de lembrar e acessar aquilo que nós fizemos. Nós iríamos nos perturbar profundamente. Poderíamos encontrar com alguém que nos fez o mal no passado e lembrar de tudo. Então esquecer é uma bênção. E alguns lembram como compositor, como por exemplo Pitágoras, e casos que nós já citamos aqui na revista, algumas pessoas vêm com este desbloqueio, nós poderíamos dizer justamente para fomentar a ideia da reencarnação nas massas, para que sirva até de pesquisa científica, como de fato serve. Muitos estudiosos da reencarnação, crianças de 2, 3, 4 anos que lembram do passado, falam onde viveram, o nome que tiveram, e eles vão pesquisar e confirmam todas essas revelações. Então é por isso que muitos lembram. Mas mesmo que eu não me lembre, como diz Kardec, não nesse texto, mas na codificação, basta olhar para nós. O autoconhecimento, como já propunha Lao Tse. Vamos olhar as nossas tendências.
as nossas boas e más tendências, as nossas más tendências vão revelando aquilo que eu era no passado. Embora não lembre onde vivi, em que época vivi, o meu nome, mas moralmente, ao se autoanalisar, nós já sabemos como éramos. E estamos aqui para melhorar. Então basta olhar estas boas e más inclinações para sabermos como éramos, provavelmente ali já na última reencarnação, e que estamos aqui para melhorar. Então não há necessidade esta lembrança precisa, ela é mais prejudicial, porque Deus sabe, sem dúvida, o que é melhor para nós. E se no nosso estágio de evolução Ele estabeleceu que ao reencarnar nós nos esquecêssemos do passado, é porque isso, sem dúvida alguma, é melhor para nós. Kardec vai citar aqui uma profissão de fé materialista. É um texto também do mesmo jornal Fígaro, falando do pensamento materialista. E Kardec aqui comenta, dizendo que o quanto o materialismo é prejudicial para a sociedade, que vai desaparecer um dia, e ainda é uma consequência dessa época de transição em que estamos. O materialismo não consola, leva a uma vida moral irregular, porque se tudo vai acabar, eu tenho que aproveitar a vida, ainda que seja à custa da dor alheia. Logo, tudo vai acabar. Então, nós já comentamos muito sobre o materialismo acadêmico e o comportamental, vivencial, como propõe o Espírito Camilo na obra O Tempo de Deus. Depois, Kardec vai citar uma profissão de fé semi-espírita, também publicada na imprensa, onde, novamente, a ideia da reencarnação presente, onde uma pessoa que escreveu uma carta, um diálogo que ele teve com o padre, onde ele dizia, eu me lembro, eu vivi naquele tempo, eu vivi ao tempo da Liga sob Henrique III e Henrique IV. Então, mais um caso de pessoas que lembram com detalhes, né, da vida passada. Este eu vou deixar por último, que é uma comunicação espiritual muito profunda, mas Kardec ainda traz variedades, belo exemplo de uma caridade evangélica, de um senhor de uma família que cuida de uma mendiga, onde ela estava ali realmente abandonada, já adoecida, recolhem ela na casa, cuidam dela, ela vem a desencarnar e a fazem um enterro digno para ela, né? Então, Kardec fala, por que isso tem a ver com o Espiritismo? É que a caridade evangélica, tal qual a recomendou o Cristo, sendo isso uma lei do Espiritismo. Todo ato realmente caridoso é um ato espírita, e a ação desse homem é a aplicação da lei de caridade, no que ela tem de mais puro e mais sublime, porque fez o bem, não só sem esperança de retribuição, sem pensar em seus encargos pessoais, mas quase com a certeza de ser pago com a ingratidão dos familiares dela, contentando-se em dizer que, em semelhante caso, quereria que tivesse feito o mesmo por ele. Então Kardec cita e comenta ao final aqui que os jornais dão pouco valor a essas boas histórias, né? As notícias boas, sabemos que infelizmente as más notícias que ganham espaço na televisão, nas redes sociais, parece que as pessoas buscam, gostam, se afinam mais, né? E há tanta coisa boa e gera a percepção de que o mal está dominando. E sabemos que o bem está espalhado pela terra. Claro que há o mal, há o erro, mas há muitas coisas boas acontecendo. Tem até um site, www.sonoticiaboa.com.br, e aproveito também para divulgar no YouTube. Meu pai tem um programa que ali é retransmitido, é Universo do Bem, onde ele há muitos anos vem trazendo só notícias boas, né? Universo do Bem. Podem procurar lá, Ivan Vieira de Paula. Vocês vão gostar. E nessa variedade, Kardec encerra com um castelo mal assombrado, de um velho general que se aposenta e compra um castelo, já com a fama de mal assombrado, mas ele se achava que não existia, que ele era corajoso, que não tinha nada daquilo. Ele muda-se para lá com um revólver e com um cão bravo, achando que espantaria as pessoas que estavam criando esta história de assombração e que produziam isso. Até o dia que ele vê
ali a movimentação, ruídos, descartando a possibilidade. Ele diz assim, consta que o cachorro põe-se a tremer em todos os membros e volta a se esconder debaixo de um móvel, né? Então o próprio general começou a tremer, entra na biblioteca e deita-se, mas não pode fechar os olhos toda a noite. Então Kardec fala, né, dessas influências espirituais. O general que achava que era a brincadeira de alguém, e o próprio cão tremer. Já falamos aqui que os animais fazem registros anímicos embrionários. Certamente sentiu a presença daqueles espíritos atrasados, a vibração densa, grosseira, que estava ali causando ruídos, muitas vezes espíritos apegados ao ambiente, ou querendo mesmo causar temor. O animal não tinha como fingir. Como é que ele iria fingir? O animal tremia, e era um cão corajoso, tremia e correu para se esconder, o que é um indicativo da presença desses espíritos. E o último artigo, bibliografia, Kardec comenta, lembra que nós estudamos, aliás, muito valiosa, as cartas de Johann Caspar Lavater, que Kardec publicou de março a maio de 68, cartas que ele escreveu a Maria, imperatriz da Rússia, falando de imortalidade, da vida no mundo espiritual. Então Kardec comenta que houve uma publicação que virou uma brochura à parte, pelo conteúdo e pelo valor dessas cartas. E aí, como eu disse, deixamos por fim instruções dos espíritos, influência dos planetas nas perturbações do globo terrestre. Que interessante, porque Kardec recebe uma carta de uma pessoa chamada Inácio Pereira, onde ele diz que pôde perceber, que inclusive era membro fundador do Instituto Homeopático dos Estados Unidos da Colômbia, naquela época era o nome que tinha, que há 3 anos, pela mudança de estações em nossas regiões, surgiram doenças, que há 3 anos o nosso globo tem sido vítima de desastres, inundações, epidemias e tudo mais, e que eles, fazendo uma consulta aos espíritos, o espírito do irmão dele, portanto já desencarnado, faz um comentário na comunicação dizendo que não é um cometa que age, porque eles acharam que era um cometa que se aproximava da Terra, mas o planeta Júpiter, que de 40 em 40 anos está no seu período mais próximo da Terra. E aí ele diz que estudou 40 anos atrás e pôde perceber que as estações estavam irregulares, como aquela que ele enfrentava na região. Aí ele sugere a Kardec para que pudesse consultar os espíritos superiores sobre essa questão de planeta influenciando sobre planeta. E aí vem uma belíssima, são 2 comunicações espirituais, mas a principal de François Arago, e depois uma mais curta do Dr. Barry, são espíritos que a gente já viu aqui na revista, e essa comunicação de Arago ela é muito citada, né, porque ele vai justamente nos conclamar, a comunicação é longa, convido vocês a lerem na íntegra na Revista Espírita, quem não tem, sempre repito, poderá encontrá-la no site da Federação Espírita Brasileira e poderá também no kardecpedia.com. Ela está lá, basta procurar, lá está todas as obras de Kardec, inclusive a revista, e vai clicar na revista de 68, aparece os meses, outubro, e lá vai estar essa comunicação espiritual. E aí, aqui, assim, destacando alguns pontos, diz assim, na natureza não há um fenômeno, por menor que seja a sua importância, que não seja regulado pelo exercício das leis universais que regem a criação. Mais à frente ele vai dizer, partilho da opinião expressa pelo espírito do irmão lá, né, da pessoa, quanto à periodicidade das irregularidades das estações, mas a causa ela é mais complexa. Cada corpo celeste, além das leis simples que presidem a divisão dos dias e das noites, sofre revoluções que demandam milhares de séculos para a perfeita realização. O homem não abarca senão as fases de uma duração relativamente curta e cuja periodicidade pode constatar. Então nós vamos ver que essas influências dos planetas, de sistemas, abrange um período tão grande, influencia um planeta como a Terra, que a nossa existência é curta, o nosso olhar mais limitado, temporalmente falando, nós não conseguimos abarcar esses períodos maiores, muitas vezes de
de milhões, de milhares de anos, né? Nós não conseguimos muitas vezes identificar isso. No mesmo sistema planetário, todos os corpos que dele dependem reagem uns sobre os outros. Todas as influências físicas ali são solidárias. Júpiter tem suas revoluções periódicas, como todos os outros planetas, né? Mas seria erro considerá-las como a causa única ou preponderante de tais modificações. Daí que ele vem assim, vou mais longe. Sistemas reagem uns sobre os outros em razão da aproximação ou do afastamento que resulta de seu movimento de translação. Nebulosa age sobre nebulosa. Os sistemas reagem sobre sistemas, como planetas reagem sobre planetas, como os elementos de cada planeta reagem uns sobre os outros, e assim de passo a passo até o átomo. A matéria orgânica não poderia subtrair-se a essas influências. A matéria orgânica reage sobre o espírito. Este, por seu contato e ligação íntima com a matéria, também sofre influências que modificam as suas disposições. Então vejo que é uma comunicação muito profunda, que traz um conhecimento complexo, que nós podemos aqui até dizer que integralmente, ainda pela nossa imperfeição, não temos condições de compreender. Há uma história, né, do Chico, que ele saiu do corpo lúcido, acompanhado do seu benfeitor Emmanuel, que quis lhe mostrar essa planeta agindo sobre planeta, sistema sobre sistema, e à medida que ele foi distanciando, Emmanuel foi mostrando para ele, diz que chega uma hora que o Chico fala, para, diz que deu uma dor de cabeça, ele falou, é muito para mim, né? Muita formação, muita coisa, vontade de voltar para o corpo e tomar um cafezinho. Então isso é para demonstrar a profundidade de tudo isso. A doutrina espírita, por todo o seu conteúdo, nos dá condições de relativamente entender um pouco dessas questões, um pouco dessas influências que ele fala que desde o átomo até planetas, vai além sistemas, vai além nebulosas, né? E indo ali, galáxias, umas influenciando sobre as outras por este movimento, né? Então nós percebemos que tudo isso procede do divino, tudo isso é perfeito. Então a gente poderia aqui, dentro do tempo que nos permite o estudo da revista, ir pensando do pequeno para o grande. Olha como a doutrina espírita é magnífica, nos falando desta interconexão universal, esta lei de solidariedade, lei de afinidade, como queiramos chamar. Aliás, recomendo uma obra da nossa querida Sueli Caldas Schubert, já no mundo espiritual, Mentes Interconectadas e a Lei de Atração, né? Onde no capítulo 5 e 6 ela vai cuidar. Capítulo 5, estamos conectados com o universo. E no capítulo 6, tudo está em tudo. Inclusive ela cita até a física quântica, para demonstrar essa teoria da grande unificação, onde tudo está unido no micro e no macrocosmo. Então vejo que é um livro profundo da nossa querida Sueli, que vale a pena o estudo, onde desde o pequeno está tudo dentro desta lei de atração, que, na verdade, é esta lei de amor regulando o universo. E tudo isso partindo do divino. E nós trazemos isso ainda embrionariamente, mas vamos partindo para esta interconectividade. Tudo está conectado. Porque tudo procede do divino, do Pai. Então a gente percebe vamos pensar aqui, ele fala espírito e corpo. O espírito reage sobre o corpo, está ligado a ele durante a reencarnação, assim como o corpo reage sobre o espírito. Esta via de mão dupla. Nós vamos ver esta interconexão começa conosco aqui, destas vidas pequeninas, micro-organismos, bactérias e vírus que
que estão em nosso corpo. Princípios espirituais em evolução, conforme fala André Luiz na obra Evolução em Dois Mundos, capítulos 5º ou 6º. Então veja que já estamos nós, cada um de nós, hoje espíritos, já temos em nosso organismo físico estas microvidas, onde há estes princípios espirituais que futuramente se tornarão espíritos, mas ainda nesta fase inicial da evolução, essa fase rudimentar, ligado ao nosso psiquismo, sofrendo a nossa influência vibratória, mental, mas estão aqui em nosso corpo físico. Veja que interessante. Veja como essa interconectividade, muitas vezes inconsciente, a maioria das pessoas não sabe, mas sofrem a nossa influência, assim como nós sofremos a deles, essas bactérias, esses vírus. Hoje, inconscientemente, nós cuidamos destas vidas, dessas milhões de vidas pequeninas, alguns chegam a falar bilhões, desta vida bacteriana dentro de nós. Inconscientemente, cuidamos delas, estão ligadas ao nosso psiquismo. No futuro, quando formos espíritos puros como Jesus, iremos cuidar de espíritos num planeta, por exemplo, só que agora conscientemente, como Jesus, o bom pastor, cuida de nós. Vejam como tudo está interconectado, até porque tudo está mergulhado no psiquismo divino, no hálito de Deus, como diz André Luiz na obra Evolução em Dois Mundos, mergulhados no fluido cósmico universal. Então tudo está interconectado. E nós vamos entendendo isso. A gente parte agora do mundo físico para o mundo espiritual. Estamos interconectados. Os encarnados aqui agem, pensam, repercutem na dimensão espiritual. Os espíritos agem, pensam, repercutem na dimensão física. Então veja esta interconectividade. Até o texto, a comunicação fala, num dado momento, dessa efervescência das ideias que muitas vezes surgem, esse oceano de pensamentos, que muitas vezes ideias que partem do mundo espiritual para cá, as pessoas entram em sintonia e captam essas ideias que são correntes fluídicas, esses pensamentos, este mundo das ideias, este oceano dos pensamentos. Então veja como tudo está interconectado. Eu estou aqui na Terra, oro por um ente querido que partiu, que está no mundo espiritual, ele recebe a minha oração. Este espírito que está lá, este ente querido, ora por nós que ficamos aqui na Terra, nós recebemos esta vibração. Então veja como tudo está interconectado. Desde o pequenino, nós vimos ali os átomos, porque na verdade o nosso corpo são células, são átomos, tudo ali interconectado. Nós já não podemos mais ter um pensamento pequenino, achando que cada vida, aqui vida, esse micro no macro, existe sozinha e é produto do acaso. Não, esta vida não é produto do acaso. Ela procede do divino e ela está mergulhada no psiquismo divino e está interconectado com as demais expressões de vida. Então falamos do corpo, da matéria, da vida dos micro-organismos, dimensão física e espiritual. A mensagem vai além, fala de planetas. Planetas, das suas translação, este movimento em torno do Sol que o planeta faz. Então, a hora que Júpiter está mais perto de nós, a hora que está mais longe, assim, e este movimento repercute em algumas questões físicas, como diz aqui, e vamos perceber também que há também influências espirituais. Quando nós paramos para pensar, por exemplo, este olhar que a doutrina nos traz, somos cidadãos do universo, ou poderíamos dizer universos hoje, por conta desse multiverso, que não é um metaverso, é multiverso. Universos que existem, que a vida nunca se extingue e sempre existiu. É um universo, quando deixa de existir, outros existirão, outros já existiram. Então, dessa forma, a doutrina espírita vai nos permitindo relativamente entender esta vida
universal, interconectada, tudo procedendo do divino, convidando, portanto, a uma relação mais solidária. Moralmente falando, a vida do outro importa, a dor do outro importa. Então, esta interconexão, falando aqui do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, é um convite para o exercício da caridade, da solidariedade. Estamos interconectados. Como é que eu posso olhar a dor do outro, o sofrimento do outro e permanecer indiferente? Há os que são mais duros de coração, mais egoístas, mais frios, que permanecem indiferentes, vão progredir. Mas aqueles que vão despertando a consciência para este sentido maior da vida, vão agora consciente, porque inconscientemente todos estamos interconectados. Agora vai conscientemente interconectando-se, passando a ter uma posição mais proativa na direção dessas inúmeras expressões de vida, vida humana, o próximo que a gente vai praticar a caridade material e moral, a vida animal, a vida vegetal. São Francisco de Assis tinha esta visão desta conectividade geral, amava aos animais, aos vegetais, às criaturas humanas. Jesus, numa dimensão maior, esta interconexão, a vibração de Jesus envolve todo o planeta. Estamos interconectados no psiquismo divino, de Jesus, e também do psiquismo divino. Estávamos falando de planeta, como um interfere no outro. Por exemplo, olha a visão espírita, quando os capelinos, os exilados de Capela, vieram à Terra ajudar lá no progresso, né? Saíram de lá porque atrapalhavam, migraram para cá para ajudar. Falamos da obra Caminho da Luz, né? Que se transformaram em 4 grandes povos, trazendo conquistas, aprendizados e progressos imensos. Olha a interconectividade entre planetas, nesse sentido espiritual. Como agora, diz a obra de Divaldo Franco, Transição Planetária, espíritos de Alcione, não banidos de lá, mas agora conscientemente convocados por Jesus, porque mais evoluídos, reencarnam na Terra para ajudar no progresso desse planeta querido. Vejam, interconectividade, a transmigração das almas, cidadãos do universo. Me recordo de um livro chamado Novas Mensagens, de Humberto de Campos, pelo Chico Xavier, onde ele visita Marte, onde ele diz que Marte é mais evoluído, que lá eles evoluíram mais rápido que aqui, porque não precisaram da violência, da guerra, e eles têm ciência de que somos mais atrasados espiritualmente. Diz que de lá eles conseguem acessar aqui, ver o nosso planeta, detalhes, e que periodicamente os habitantes de lá se reúnem para orar por nós. Interconectividade. Um planeta mais elevado, onde os espíritos que o habitam têm consciência do que somos aqui na Terra, irmãos mais atrasados. Irmão, interconectividade divina. Irmãos, oram por nós, enviando vibrações, diz lá, para que nós possamos evoluir, sair do primarismo e compreender o valor do amor. Então veja esta interconexão, esta influência de planetas, sistemas, nebulosas, galáxias. Há questões físicas que ainda temos dificuldade de compreender em toda a sua plenitude. Estamos começando a despertar para essa visão holística, interconectada, integrada, todos esses universos nutridos e mantidos pelo psiquismo divino, repito, onde nós estamos mergulhados. Então, quanto nós temos que despertar? Então, espíritos que vêm de outras moradas da casa do Pai, como disse Jesus, para mergulhar na Terra em missão. Em missão, né? Então, orando muitas vezes de lá para cá. Então, vejam, Jesus tinha ciência de tudo isto, governador espiritual da Terra, compõe a comunidade de espíritos puros que cuida do sistema solar, espíritos que cuidam de sistemas, espíritos que cuidam de planeta, espíritos que cuidam de nebulosas, de galáxias.
Olha a complexidade que tudo isso vai ganhando, que nós não temos condições de pensar e meditar sobre os detalhes. Muitas vezes é um exercício de abstração, mas vamos tomando consciência, né? Lembrando de orar por estes outros irmãos que estão em outras moradas. É um exercício abstrato ainda, muito longe da nossa possibilidade de compreensão, mas só é uma comunicação, portanto, muito bela, para que nós possamos ter noção desta interconectividade universal, harmônica, regida por leis perfeitas, imutáveis, porque emanam do Criador. Então, vale a pena. E a gente não pode duvidar que o nosso pensamento, esta interconectividade, aonde nós estamos, levamos a nossa vibração, a nossa energia, e o nosso pensamento tem um poder inimaginável. Só para encerrar, na obra Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 10, ali André Luiz fala que o nosso pensamento é tão profundo, tão intenso, que ele, ao pensarmos, esse pensamento vai na direção do infinito, perdendo intensidade, mas nunca se extinguindo. É por isso que o pensamento dos irmãos de Marte chegam até nós aqui na Terra, porque ele poderia pensar, será que chega? Será que não acaba no meio do caminho? Não. O poder mental é tão grande, né? E quando nós colocamos aí o amor, ganha em qualidade. Ele vai na direção do infinito. Então é importante esta visão desta interconectividade, agora ampliando para essas questões morais e espirituais que a doutrina espírita tem, para nos entendermos realmente como todos irmãos de caminhadas interconectados pelo psiquismo divino, por Deus, que tudo, Criador de tudo, que tudo prevê e a tudo provê. Pensamento profundo, mas para que a gente já possa ir ensaiando, né? Pensando, refletindo, meditando, como propôs aqui o primeiro artigo que nós citamos, e assim nós vamos saindo da ignorância e caminhando para um melhor entendimento da vida e para a importância dos sentimentos ajustados, conforme propunha Jesus, né? O Espírito de Verdade, no Evangelho: Espíritas, instruí-vos, espíritas, amai-vos. E aqui nessa comunicação a gente pode entender e compreender um pouquinho a complexidade de tudo isso, mas não para desanimar, é um desafio para que a gente possa gradativamente ir se libertando dos limites que ainda nos caracterizam e vamos caminhando na direção do divino. Mais uma revista espírita valiosíssima. Muito feliz por poder compartilhar com vocês.